Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial aqui do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI 11, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E aqui sobre o Fundo Imobiliário VBI Prime Properties, o objetivo dele é a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de no mínimo 2/3 aqui do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis, direitos reais sobre imóveis relacionados e ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, bem como indiretamente nos imóveis-alvo mediante aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico, as SPS, cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento e participações. Aqui a gente tem algumas informações mais básicas e gerais sobre o fundo, então o início das atividades dele foi lá em julho de 2020. Ele tem o código de negociação aqui PVBI 11, são 10 milhões de cotas emitidas, a gestora é VBI Real Estate Gestão de Carteiras, a administradora é a BTG Pactual, o escriturador também é a BTG Pactual. A taxa de administração total do fundo aqui é de até 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, sendo que até agosto de 2022 a cobrança da taxa de gestão está sujeita a uma distribuição de dividendos igual ou maior a 56 centavos por cota por mês. Bom, e aqui o resumo do PVBI em julho, tá? Lembrando que esse relatório gerencial aqui foi emitido agora no finalzinho de agosto. Então, o patrimônio líquido do fundo estava em 994 milhões aqui na data base de 29/7/2022. O valor patrimonial da cota aqui em R$ 99,10, enquanto que o valor de mercado do fundo estava em 921 milhões de reais. O valor de mercado da cota aqui, R$ 91,80. Então, a gente vê que o fundo está sendo negociado com desconto com relação ao seu valor patrimonial, mais ou menos aí uns R$ 7. Então, essa relação aqui entre o valor de mercado da cota e o valor patrimonial é de 0,93 vezes. Aqui o volume médio diário de negociação aqui no mês, R$ 2 milhões por dia. O dividendo por cota de 56 centavos, um dividend yield analisado aqui de 7,3%. Isso aqui com base no valor da cota negociada na B3 em 29/7, enquanto que o valor da cota patrimonial em 29/7 tem um dividend yield analisado aqui de 6,8%, percentual alocado em imóveis aqui em 96,6%, ativos em fundos imobiliários 2,1%, ativo em caixa 1,3%, montante em caixa aqui 7,9 milhões de reais, a gente vê que não é tão relevante assim com relação ao patrimônio líquido do fundo, e são 72.666 cotistas. Comenta para mim aí se você é um cotista desse fundo ou não. Bom, aqui desempenho no mês de julho, então rendimentos do fundo. No dia 29/7, o fundo comunicou a distribuição de rendimentos equivalente a 56 centavos por cota, pagos no dia 5/8. Essa distribuição representa um dividend yield de 7,3% sobre o preço de fechamento, como a gente comentou, R$ 91,80, e 6,8% sobre o valor da cota patrimonial de R$ 99,10. Aqui na parte comercial, ao final do mês de julho, a vacância do fundo era de 0%, dado que durante o mês foi fechado o contrato com o restaurante Luma. O prazo médio remanescente dos contratos, que é o WAULT, é de 6,2 anos, e durante o mês o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis da sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de junho, o caixa julho, e não possuía qualquer inadimplência. E aqui a gente tem a gestão operacional e as obras, tá? Então a obra do ativo Union Faria Lima, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2023, ao final do mês de julho, seguia em linha com o cronograma inicial, completando 27% das atividades concluídas, sendo que as obras referentes às estruturas atingiram 53% de conclusão, a construção dos pavimentos atingiram o 11º andar e eles iniciaram os trabalhos de vedação, acabamentos e escadaria. No ativo FL 4.440, eles iniciaram as obras de retrofit do paisagismo e da iluminação, bem como uma construção do espaço Relax, com a contratação da empresa Faisal. Além disso, eles também prosseguiram aqui com o processo de consultoria para a certificação do empreendimento Guia de Rodas, um programa que aprimora e reconhece as melhores práticas de acessibilidade e inclusão para empresas e empreendimentos. E aqui na parte de sustentabilidade, então, para o ativo FL 4.440, eles contrataram a consultoria Poser para desenhar o projeto Aterro Zero, bem como o programa de redução de geração de resíduos, em que a consultoria contratada vai auxiliar tanto com conteúdo educacional como análise de operação atual, propondo melhorias aí para esse ativo do fundo. Bom, aqui a gente tem uma linha do tempo com relação aos imóveis do fundo. Então, lá em julho de 2020, eles fizeram a primeira emissão do fundo imobiliário VBI Prime Properties,
uma captação total de 972 milhões de reais. Então, aqui já em agosto eles adquiriram dois ativos, o ativo FL 4.440 e o ativo Park Tower. E em dezembro eles adquiriram as cotas aqui do Hedge AAA Fundo Imobiliário, HAAA. Aqui em 2021, em abril, eles adquiriram o Union Faria Lima, em junho eles adquiriram o ativo Torre BJK, em setembro foi uma segunda emissão aqui, que eles captaram 31 milhões de reais. Aqui com relação aos rendimentos, então no dia 29/7 o fundo comunicou a distribuição de rendimentos equivalente a 56 centavos por cota, foram pagos no dia 5/8. Esse rendimento é referente ao resultado caixa recebido ao longo do mês de julho, tendo o mês de junho como competência. Esse montante a gente já viu aqui, os dividend yields aqui, com relação às cotas de patrimônio líquido e a cota de fechamento ao mercado. E os dividendos são sempre anunciados no último dia útil do mês e o pagamento é realizado no quinto dia útil do mês subsequente. Então a gente vê o histórico aqui do fundo, ele realmente distribuiu por cota aqui 56 centavos desde lá agosto de 2021, tem mantido esse patamar frequente aqui de 56 centavos por cota, e aqui o dividend yield sobre a cota patrimonial e o dividend yield analisado sobre a cota de fechamento. Então lá em agosto de 21 sobre a cota patrimonial estava em 6,7%, agora em julho de 2022 manteve-se aqui estável em 6,8%, enquanto que o dividend yield sobre a cota de fechamento 7,1% lá em agosto de 2021 e 7,3% também aqui estável em julho de 2022. Bom, aqui a gente tem a carteira de ativos do fundo, então o Park Tower com 100% do fundo, tem um locatário, 22 mil metros quadrados, aqui a BL total do fundo, né? Prazo remanescente médio aqui em meses 139 e representa 48% da receita do fundo. O FL 4.440 pertence 50% ao fundo, são 10 locatários, 11 mil metros quadrados aqui de ABL detida pelo fundo, 35 meses aqui de prazo médio remanescente, representa 28% da receita do fundo. O Union FL, 50% do fundo, 5 mil metros quadrados de ABL detida pelo fundo, 26 meses aqui de prazo médio remanescente e percentual da receita aqui 8%. A Torre BJK, 20% pertencente ao fundo, são 5 locatários. A BL total do fundo aqui 6 mil metros quadrados, 71 meses aqui de prazo médio remanescente e 13% da receita do fundo. Enquanto que o fundo imobiliário aqui, HAA, o fundo detém aqui 11% de participação desse fundo imobiliário, representa 2% da receita do fundo. Aqui se tem um total de 16 locatários, 85 mil metros quadrados de ABL total dos imóveis que o fundo tem, mais 44 mil pertencentes ao fundo e 74 meses aqui de prazo médio remanescente com relação à carteira do fundo como um todo. Aqui a gente tem a localização dos ativos, então 100% deles estão localizados em São Paulo, 100% são prédios AAA. A gente vê a Avenida JK, a Avenida Faria Lima e a Brigadeiro Luiz Antônio, então o Park Tower fica na Brigadeiro Luiz Antônio, e a gente tem aqui o Union Faria Lima, a Torre BJK na região ali da Faria Lima, e o FL também, 4.440 aqui na Faria Lima, perto ali da Avenida Juscelino Kubitschek. Bom, aqui é a carteira de ativos do fundo, então a alocação por ativo Park Tower 48% da receita, 28% FL 4.440, 8% Union Faria Lima, 13% Torre BJK e 2% HAA11. Alocação por segmento de locatários, então 48% saúde, 19% instituições financeiras, 11% farmacêutica, 10% uma renda mínima garantida, outros aqui 11% e 2% HAA. A gente tem alocação por inquilino também, então Prevent Senior 48%, Johnson Johnson aqui 11%, renda mínima garantida 10%, 7% tanto China Construction Bank quanto a UBS e outros aqui 15%, além do HAA com 2%. E aqui as alocações por indexador, então IPCA 62%, 28% aqui GPM, INCC 8% e sem indexador 1%. E a alocação de natureza aqui dos contratos, uma renda mínima garantida dos 10% e 90% dos contratos são típicos. Aqui a gente tem o mês de reajuste dos contratos, então 18% lá em janeiro, 54% em abril e 20% em junho. Os meses demais aí são meio que irrelevantes aqui com relação a percentual de reajuste dos contratos. E aqui a gente tem o vencimento dos contratos de locação, então 21% em 2024, 6% em 25, 9% em 26, 3% em 27, 11% em 28 e 49% aí em 2030 ou depois de 2030. Aqui o revisional dos contratos de locação, então 71% lá em 2024, 20% em 23 e os demais anos aqui são meio que irrelevantes também. Bom, aqui a gente vai para a demonstração de resultado do fundo, então em junho, mês de competência, o mês caixa julho,
7,5 milhões de receita imobiliária, 1,1 milhão aqui de despesas operacionais, um resultado operacional de 6,5 milhões de reais, 1,2 milhão aqui de despesas financeiras, um resultado financeiro líquido aqui de 1,1 milhão reais, um lucro líquido de 5,3 milhões reais, uma reserva aqui de 300 mil reais, um resultado distribuído de 5,6 milhões reais, 56 centavos por cota. A gente vê aqui no acumulado de 2022, isso é importante a gente notar, o lucro líquido 33 milhões de reais e 900 mil e 33 milhões e 700 mil aqui distribuídos, então ainda está dentro do lucro, do resultado que esse fundo teve esse ano. Bom, aqui a gente tem o balanço patrimonial do fundo, então o valor da cota contábil 99,10 e o valor cota mercado 91,80. A gente tem aqui em milhões de reais o FL 4.440, 357 milhões, Park Tower 479 milhões, o Union Faria Lima aqui 181 milhões, Torre BJK 190 milhões, o HAA 26 milhões, Caixa e outros ativos aqui 16 milhões de reais. Então, um total de ativos aqui de 1 bilhão 251 milhões de reais. E o passivo, então, rendimentos a distribuir de 11 milhões de reais, impostos não tem nada, provisões e contas a pagar 1,5 milhão, obrigações por captação de recursos 154 milhões de reais, obrigação por aquisição de imóveis 89 milhões e obrigações por recursos em garantia 1 milhão e 200. Então, a gente tem aqui um total de passivos de 257 milhões e o patrimônio líquido de 994 milhões de reais. Então, a gente já notou, né, no balanço patrimonial do fundo que eles têm uma certa alavancagem. Então, para aquisição do ativo Torre BJK, eles emitiram um CRI, o saldo devedor em 29/7 era de 154 milhões de reais. A primeira série do CRI possui uma taxa de emissão de IPCA mais 5,4% ao ano e a segunda um CDI mais 2,15% ao ano. As duas têm carência de principal até julho de 2023 e o resultado distribuível no mês de julho foi impactado com o pagamento das despesas financeiras com o CRI. Então, a gente vê os dois CRIs aqui, o saldo devedor, 101 milhões de reais, 5,4% ao ano, IPCA, o indexador, a garantia, a alienação fiduciária do imóvel Torre BJK, mais recebíveis dos contratos de locação, vencimento é lá em julho de 2033, e aqui 56 milhões de reais, 2,15% ao ano, CDI, o indexador, também a mesma garantia e o mesmo vencimento. E aqui, para finalizar, sobre o HAA, lajes comerciais, então, é administrado e gerido pela Red Investments, ele tem como objetivo investir ao menos 2/3 aí do seu patrimônio líquido, direto ou indiretamente, em empreendimentos construídos preponderantemente destinados a escritórios, todo em parte. O portfólio do fundo é composto por 2 prédios corporativos de alto padrão, sendo 25% da totalidade da ala B e do terceiro pavimento da ala A, do edifício WT Morumbi, que é um prédio corporativo de alto padrão localizado nas Nações Unidas, na região da Shukri Zaidan, e de 5 de 15 andares, totalizando 10 conjuntos do edifício Terra Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, ambos na cidade de São Paulo. Então é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilhe esse vídeo com quem possa ter interesse nesse fundo imobiliário. E é isso por hoje. Eu agradeço pela sua visualização. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!